Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou: Eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, em nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que tinha em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos profetas, muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos, Jesus nos ensina através dos gestos também. Hoje, no Evangelho de hoje, a gente tem duas coisas para poder ensinar. A gente tem 2 pontos para falar no Evangelho de hoje. E eu acho que são pontos até que a gente tem que levar para a vida, como conhecimento educacional. Jesus, dentro da sinagoga, disse, né? O profeta Elias, quando ele era profeta em Israel, havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias. Quando não vinha a chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, no entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, assim a uma viúva estrangeira, que era Sarepta em Sidônia. Eliseu, apesar disso, nenhum deles foi curado. Eliseu foi até a região de Israel para curar leprosos, e muitos leprosos em Israel. Porém, Eliseu curou apenas um Naamã, que era sírio. Deus, ele não vai aonde a gente espera. Eu espero que Deus faça aquilo. Deus vai aonde Ele quer. Muitas das vezes a gente fala, né? Mas se Deus fizesse isso para mim, que o mundo ia ser, que as coisas iam ser melhor. É a vontade de Deus que tem que ser feita. Quando Jesus falou na missa de quinta-feira, Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, ele falou se possível. Ele não falou afasta-te de mim, porque ele entendia que é a vontade de Deus, mas não a dele que tinha que ser feita. E muitas das vezes a gente não entende isso. Muitas das vezes a gente fica pensando, mas por que Deus não me ajudou naquele momento? Porque é a vontade dele. Muitas das vezes até, Deus não pode ajudar a gente. Deus estava esperando que a gente se ajudasse. Como é que Deus fala para a gente tomar a nossa cruz e seguir, se a gente não consegue tomar a nossa cruz e seguir? Tomar a cruz que Jesus fala, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é tomar os problemas do dia a dia, as dores, os sofrimentos,
tudo aquilo que nos faz nos afastar de Deus. E entender que aquilo não é para me desconectar de Jesus Cristo, mas sim para me aproximar dele. Para que eu consiga enfrentar os desafios maiores lá na frente, entendendo que são desafios difíceis, mas ao mesmo tempo não são impossíveis, porque para Deus nada é impossível. Às vezes, o que a gente fala, da forma que a gente fala, do jeito que a gente fala, deixa as pessoas tristes. Mas muitas das vezes a gente fala o certo. Falar o certo com palavras erradas. Jesus ensina isso também. Vejam que depois que Jesus acrescentou tudo isso, quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Eles ficaram furiosos porque eles entenderam o que Jesus queria falar. Muitas das vezes, a gente quer lançar o outro do precipício também, por raiva de ter entendido errado o que o outro quis falar. E muitas das vezes também a gente fala coisa sem pensar. Ah, você está falando que Jesus falou aquilo sem pensar? Não, ele falou pensando. Ele falou com um objetivo único e educacional de ensinar o povo. O problema é que aquele povo que estava na sinagoga não queria ouvir Jesus. Não da forma que Jesus exclamou. Eles esperavam um Jesus mais cuidadoso, um Jesus mais curandeiro, um Jesus que quando a gente pede, ele retribui. Jesus não é uma moeda de troca. Tirem da cabeça que Jesus é uma moeda de troca, porque a partir do momento que a gente usa Jesus como uma moeda de troca, a gente passa a procurar 500 mil outras igrejas católicas para pagar R$280 no dízimo só para ser curado. Tirem Jesus de moeda de troca. Jesus não é assim. Ele ensina, ele educa. Mas quando a gente pede, ele nos retribui. Se a gente pedir com fé. Se a gente souber o que a gente está pedindo. Ah, então eu vou pedir para Jesus um carro, ele vai me dar com fé. Não! Mas se você pedir, Senhor, cura a minha amiga, cura aquele que está precisando de ajuda. No terço, a gente pede pelas almas do purgatório. E por que a gente faz isso? Como uma forma de oração. Aqueles que estão no purgatório lá em cima, eles estão sofrendo. Porque eles estão rezando a todo instante para ser convertidos, esperando a oração dos outros para ser convertidos. Às vezes, quando uma pessoa morre, que ela tem algum pecado, mas ela sabe daquele pecado, ela vai para o purgatório. E lá ela fica rezando, rezando, rezando. E quando Jesus entende que ele foi convertido, ele manda aquela alma para o céu. Ele manda aquela alma para santidade, para a terra perfeita. E muitas das vezes a gente esquece de rezar pelas almas do purgatório. Ah, mas já morreu, acabou. Morreu, não acabou. A nossa alma vai para junto de Jesus. O nosso corpo fica enterrado na terra. E há a esperança de que num dia, quando Jesus voltar, a alma e o corpo se reencontrem.
e formem uma coisa perfeita, para que junto deles eles vão. Quando a gente pede, é errado pedir em oração, né? Muitos falam, muitos perguntam. É errado pedir em oração pela pagamento das contas. É errado pedir em oração pelo dinheiro no final do mês, para ver se o dinheiro vai dar para fazer aquela compra no mês. Isso não é errado, porque Jesus entende que você está passando necessidade. Mas quando a gente leva o nosso Jesus como moeda de troca, que a gente carrega isso pro nosso coração, a gente já está cometendo um pecado. Jesus não aceita, em hipótese alguma, ser tratado como moeda de troca, porque ele em si trocou de posição. Sabe aquela cruz lá fincada no chão? Era pra gente estar lá. Ele falou: não, deixa lá que eu vou. Eu vou doar a minha vida por vocês. Era pra gente estar lá. Agora vocês vão ter coragem de sair da onde a gente está para poder ir lá falar: não, agora essa posição é minha? Quero ver alguém que tem coragem. A gente não tem coragem. Meus irmãos e minhas irmãs, ser como Jesus é se doar. À medida de que Jesus se doou a vida por nós. Ser como Jesus é não o transformá-lo como moeda de troca. E Jesus quer isso. A nossa humildade, o nosso coração e o nosso arrependimento por Ele. Eu me arrependo, eu me converto, Senhor. Eu sinto que todos esses caminhos que eu fiz até então foram errados, errôneos. Quando a gente começa a negar a igreja de forma que eu vou para a igreja por obrigação, e eu falei isso para os meus catequizandos esse sábado. Quando a gente começa a negar a igreja, a gente começa a carregar um pensamento de que eu vou para a igreja só porque meu pai pediu, porque minha mãe pediu, porque eu preciso ir. Eu vou para a igreja porque para ser salvo. E muitos têm esse carregamento. Eu vou para a igreja porque aquelas... Eu vou falar desse ponto, mas eu quero que não se sintam constrangidos, mas se sintam educados. Tem umas tia que vai para a igreja, que chega lá na igreja e fala: mas por que você veio para a igreja? Que chega lá a pessoa para poder convidar: mas por que você veio para a igreja? Eu vim para ser salvo, eu vim para ir para o céu. Só isso? Você foi para a igreja para ir para o céu? Só isso que basta? Se fosse assim, então, aqueles que vão todo domingo na igreja, o padre que vai todo domingo na igreja porque ele que tem que rezar a missa, ele já estava no céu. Ele já era santo. Se fosse assim, então, Jesus ele não quer só que a gente siga os caminhos dele e use-o, mas também Jesus quer que a gente aprenda com ele. O modo educacional de viver com Cristo também é um modo de se entender que Jesus se humilhou, se rebaixou. Vejam bem, eu já falei isso aqui. Jesus nunca se declarou como rei. Muito pelo contrário. Quando ele ia falar dele, ele sempre falava dele em terceira pessoa. O filho do homem deve sofrer. O filho do homem é aquilo. O filho do homem diz isto. Jesus jamais se declarou como rei. Ah, mas porque ele tinha medo de ser crucificado? Não, ele sabia que era o destino dele. Claro que ele não tinha medo. Ele teve medo sim. No monte, quando ele estava à noite fazendo oração, ele chegou a suar sangue.
Ele tinha medo, mas ele sabia que era o destino dele. Quando a gente entende o caminho de Jesus, a gente também entende o nosso destino para com Deus. E as coisas difíceis na vida começam a vir, mas é como se a gente já soubesse. É como se a gente já enfrentasse aquilo uma vez. E a gente vai com a maior naturalidade. Veja bem, por que Padre Léo hoje é um servo de Deus? Servo de Deus, ele é uma pessoa abaixo de beato, no processo de beatificação. Por que Padre Léo é um servo de Deus? Porque a todo instante, a todo momento, na sua vida, ele soube se entregar a Deus e a unir ao próximo. No final do ano, no último dia, perto do seu falecimento, lá na véspera de 2006 para 2007, ele reuniu a família na casa do irmão dele. Foi a mãe, foi os irmãos, foram os sobrinhos dele, todo mundo lá. O irmão dele, fez 2 frangos caipira, eles comeram. E aí então Padre Léo virou e falou: vou levar esse aqui que ninguém pegou. E o Padre Léo não podia comer aquele frango, mas ele sabia que daqui alguns dias, que estava próximo o martírio dele, naquele momento já não tinha mais nada o que fazer. E de um gesto fraterno, ele se mostrou humilde. Se mostrou pobre. Quando ele foi lá na Canção Nova, já nos últimos instantes do tratamento dele, quando ele já estava bem debilitado, ele foi na Canção Nova e falou uma coisa que fica no nosso coração até hoje: buscai as coisas do alto. Fechemos os nossos olhos nesse instante. Fale assim comigo: meu Senhor, faça com que eu busque as coisas do alto, que eu seja mais humilde, que eu entenda que somente você não é uma moeda de troca, mas sim aquele que se deu a vida por nós, aquele que se rebaixou, se humilhou para nos salvar. Senhor, me faça ser mais humilde, mais santo. Faça com que eu chegue a rezar pelo próximo. Porque eu sei da minha iniquidade, eu sei dos meus pecados, mas eu sei que aquele que vive embaixo de uma ponte, aquele que passa uma necessidade, precisa mais de ti do que eu. Cuida de nós, Senhor, para que um dia a gente saiba lá em cima alcançar tudo aquilo que você deixou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.